E se eu te dissesse que ser bom demais pode ser exatamente aquilo que está a impedir-te de crescer profissionalmente? Vamos imaginar este seguinte cenário. Imagina que tu estás sentada à tua secretária e de repente alguém bate à porta. É um colega a pedir-te ajuda. E tu o que é que tu fazes? Tu levantas-te e vais ajudar esse colega. Pelo caminho tu pensas para ti, este colega com um bocadinho de esforço, ele até conseguiria resolver este problema. No entanto, tu és conhecido como aquela pessoa que resolve tudo e para todas as pessoas. E mais uma vez estás a cumprir exatamente essa tua função. Vais para o teu colega, resolves-lhe o problema, voltas para o teu lugar e procuras iniciar novamente a tua tarefa até que outro colega te bate à porta. A verdade é que esta poderia ser uma situação isolada para muitos profissionais. Pode ser situações que acontecem pontualmente. No entanto, existem profissionais por aí em que esta situação de serem constantemente solicitados e interrompidos para resolver problemas é algo que acontece frequentemente. Então, tu que estás aí desse lado, se conheces alguém que está constantemente a ser solicitado, que se sente sobrecarregado com tantas solicitações das outras pessoas, partilha com essa pessoa este vídeo. Porquê? Porque nós vamos estar a falar de diferentes tipos de burnout, vamos estar a falar aqui neste vídeo sobre a mentalidade que pode estar a travar o crescimento destes profissionais e vamos falar de uma armadilha que tem um custo muito elevado profissionalmente. Mas antes de irmos lá, se tu és novo ou nova cá, seja muito bem-vindo a este canal. O meu nome é Ana Rita e eu ajudo profissionais e líderes a irem trabalhar todos os dias com um sorriso no rosto através do nosso método MAPA. Mentalidade, autoconhecimento, planeamento e ação, para que estes profissionais construam a vida profissional e pessoal que desejam e o façam com confiança. E eu comecei o vídeo a dizer que nós íamos falar de burnout e dos diferentes tipos de burnout. E tu podes estar a pensar, Ana Rita, isto é um bocado exagerado, nós estamos a falar de burnout sobre alguém que é constantemente solicitado. A questão é que muitas vezes nós temos que tirar este elefante da sala e mostrar que determinadas coisas que nós normalizamos não são assim tão normais. E nós não conseguimos mudar nada que não consigamos compreender. E por isso é importante nós compreendermos os caminhos e os comportamentos que estamos a ter e onde é que esses comportamentos nos estão a levar. Muitas pessoas que se veem na situação a que eu descrevi não se sentem propriamente insatisfeitas em relação ao trabalho. Muito pelo contrário, muitas até relatam que gostam daquilo que fazem, que gostam das tarefas que desempenham e até que gostam das pessoas com quem trabalham, mas sentem-se constantemente sobrecarregadas, cansadas pelas solicitações constantes. E daí ser importante nós sabermos quais é que são estes três tipos de burnout, até para termos este conhecimento. O primeiro tipo de burnout é aquele que é o mais conhecido, que se chama o burnout por volume. Este burnout por volume é causado pelo excesso de responsabilidades, pela uma agenda sobrecarregada e até com o pouco tempo que podemos sentir para descansar, para atividades de lazer ou para as coisas que são importantes para nós. Quem sofre de burnout por volume são pessoas que têm demasiadas responsabilidades e que são muitas vezes descritas como estão sempre a dar um passo maior do que a perna. O segundo tipo de burnout é o burnout social. E este burnout social é causado pelo quê? É causado pelas exigências interpessoais que muitas vezes excedem os recursos sociais disponíveis. Dito por outras palavras, o que é que isto significa? São pessoas em que a sua reserva de energia se esgota pela incapacidade de fixar limites nas interações com as outras pessoas. Então são muitas vezes estas pessoas que estão constantemente a responder às solicitações dos outros e não fixam limites, não estabelecem limites para essas próprias interações. E o terceiro tipo de burnout é o burnout apático. Este é causado por um distanciamento e até alguma indiferença em relação ao trabalho ou em relação à própria vida. Tipicamente este burnout apático denota aqui alguma ausência de sentido para a vida e é uma característica, vamos chamar assim, comum neste tipo de burnout. Ao partilhar estes três tipos de burnout, o objetivo aqui é ter uma compreensão mais abrangente das possíveis causas dos problemas. Nós não conseguimos mudar nada que nós não consigamos compreender. Então o objetivo aqui é compreender que determinados comportamentos, que determinadas ações podem nos estar a levar num determinado caminho. E não estou a dizer com isto que estás a sofrer ou que as pessoas que tu conheces que estão constantemente a responder às solicitações das outras pessoas sofrem de burnout. O que eu quero mostrar aqui é que muitas vezes os nossos comportamentos e as nossas ações estão a levar-nos numa determinada direção e essa direção tem consequências. E muitas pessoas podem estar a caminhar para algum tipo de burnout ou por uma conjugação de ambos e isto tem consequências no bem-estar e na saúde geral destas pessoas. E este conhecimento de perceber estes diferentes tipos de burnout serve para
o teu conhecimento para que tu não caias em nenhuma destas armadilhas e possas tomar ações diferentes. Só que existe aqui algo fundamental. Muitas vezes, quando nós queremos fazer mudanças na nossa vida, nós focamos-nos muitas vezes no comportamento e na ação. No nosso método MAPA nós temos 4 pilares: mentalidade, autoconhecimento, planeamento e ação. E repara que a ação é o nosso último pilar. Porquê? Porque existem todos os outros pilares que servem de base para a ação. E o que é que eu quero dizer com isto? Não vale a pena nós só mudarmos o comportamento e mudarmos as nossas ações. Nós precisamos de algo fundamental, nós precisamos de trabalhar na nossa mentalidade. Então isto leva-nos para o nosso segundo ponto. O que muitas vezes faz com que estas pessoas respondam sim a todas as solicitações e sintam-se muitas vezes sobrecarregadas até pelas solicitações das outras pessoas, é porque podem estar a alimentar uma mentalidade de agradar a tudo e a todos. Esta mentalidade de agradar a tudo e a todos, ou de agradar a toda a gente, é alimentada pela convicção que quanto mais generosa e menos conflituosa eu for, mais serei apreciada. E esta característica não tem de ser necessariamente má. Nós sermos generosos, nós ajudarmos, nós apoiarmos, nós não criarmos conflitos com pequenas coisas, não tem que ser necessariamente mau, e isto até nos ajuda enquanto seres sociais. Só que tudo o que é levado ao exagero, em vez de se tornar uma virtude, pode ser a nossa fraqueza. E isto passa a ser muito prejudicial quando o quê? E esta mentalidade passa a ser muito prejudicial quando começamos a perder de vista as nossas necessidades, quando insistimos em colocar a felicidade das outras pessoas acima do nosso próprio respeito e também acima dos nossos próprios limites, quando dizemos sim automaticamente, mesmo quando nós queremos dizer que não, e, muito importante, quando nós sentimos culpa por defender o nosso tempo ou a nossa energia. Então, quando vives constantemente a colocar a necessidade das outras pessoas à frente das tuas, o teu corpo e a tua mente, elas vão começar a dar sinais. E o que muitas vezes acontece, e eu falei nisto no início deste vídeo, é que muitas vezes nós normalizamos determinados sinais. E se quando não tomamos consciência destes sinais, não estamos a perceber que podemos estar a perder de vista que estamos a tomar um determinado rumo na nossa vida, pode não ser aquele que seja favorável para nós e que pode ter consequências como as consequências que eu falei há bocadinho dos diferentes tipos de burnout. Então, quais é que são os sinais que nós precisamos de ter em atenção? Irritabilidade, ressentimento silencioso e esta exaustão constante. Não vamos normalizar a exaustão constante, não vamos normalizar a irritabilidade, não vamos normalizar o ressentimento silencioso que se vai acumulando. Uma coisa é nós nos sentirmos irritados, exaustos pontualmente. Outra coisa é nós estarmos constantemente nestes estados emocionais. É importante nós estarmos atentos aos sinais do nosso corpo e aos sinais da nossa mente. E o que é mais irónico quando nós ignoramos estes sinais de irritabilidade, ressentimento e até exaustão constante? É que as pessoas que tanto queremos ajudar, as pessoas que eu tanto quero ajudar, acabam por não receber a melhor versão de mim. Porquê? Porque eu já não tenho muito para dar. Então é exatamente isso que acontece quando tu estás a dar tanto às outras pessoas e a ignorar os teus próprios sinais. É que não lhes estás a dar a melhor versão de ti. Porquê? Porque já não tens assim tanto para dar. A tua energia, o teu corpo, a tua mente estão a dar sinais que são importantes e que não devem ser ignorados. Então eu pergunto-te, quantas vezes esta semana tu já disseste sim quando tu querias dizer não? Pensa e faz uma reflexão sobre isso. E o terceiro ponto que eu quero trazer para este vídeo é o custo invisível que muitos profissionais não estão a reconhecer e que pode ser uma armadilha muito prejudicial no crescimento profissional. E o custo invisível qual é? E qual é que é esta armadilha? É o custo invisível, a armadilha de tu seres indispensável. Quando tu és a única pessoa que sabe fazer determinada coisa no trabalho, determinada tarefa, até pode parecer que tu tens muito valor e a certo ponto isto pode te dar alguma segurança, mas na realidade tu estás a criar aquilo a que podemos chamar uma prisão dourada. Tu tornas-te refém das tuas próprias competências e tornas-te refém das tuas próprias responsabilidades. E quais é que são as consequências disto? Não podes faltar porque ninguém sabe fazer isso por ti, não podes tirar férias descansado porque o telefone não para, não podes ser promovido porque és essencial onde estás. E a tua carreira fica o quê? Fica estagnada porque tu não tens tempo para aprender outras coisas novas. Repara só, o facto de tu seres indispensável na tua própria carreira é aquilo que faz com que tu não sejas promovido, que tu não cresças e que tu não vás mais além.
Profissionais que se tornam indispensáveis nas suas funções raramente são promovidos. Porquê? Porque a própria empresa até tem medo, tem receio de perder as tuas competências que são críticas. E tu, o que é que te acontece contigo? Tu ficas preso num ciclo vicioso, num ciclo de fazer sempre as mesmas coisas, sem espaço para tu poderes crescer e para tu poderes evoluir. Por isso, se tu queres crescer profissionalmente, é importante tu começares a tornar-te dispensável. E isso pode significar muitas coisas. Isso pode significar tu delegares determinadas tarefas, pode significar tu documentares determinados processos e apesar disto poder parecer dar muito trabalho, delegar, documentar, partilhar, no final o investimento disto pode ser muito libertador para ti. Então, resumindo tudo aquilo que nós falamos aqui neste vídeo, existem 3 tipos de burnout: o burnout por volume, o burnout social e o burnout apático. Reconhecer que podes estar a caminhar para algum tipo destes burnouts é o primeiro passo para tu mudares. O segundo ponto que nós abordamos neste vídeo é que a mentalidade de agradar a toda a gente pode transformar-se num problema quando tu começas a perder-te da pessoa mais importante da tua vida, que é quem? És tu. E o terceiro ponto que nós trouxemos para este nosso vídeo é que ser indispensável não é propriamente um sinal de valor, é mais uma armadilha que te impede de crescer profissionalmente. Se este vídeo fez sentido para ti, eu convido-te a deixar aqui em baixo o teu like, porque assim eu sei que este conteúdo é útil para ti, que de alguma forma te está a ajudar e por isso nós vamos continuar a criar vídeos como este aqui no canal. E antes de me despedir de ti, partilha aqui em baixo nos comentários alguma situação em que tu disseste sim esta semana quando tu querias dizer não. Ou tu tiveste conhecimento de um colega que disse sim numa determinada situação quando na verdade esse colega queria dizer não. E por hoje é tudo, muito obrigada por estares aí desse lado. Se tu ainda não subscreveste este canal, subscreve este canal porque também é uma forma de apoiares o nosso canal e podermos continuar a trazer conteúdo que seja muito útil para ti. E já sabes, abraça as pessoas que tu amas e continua a partilhar com o mundo o teu poder único e a construir a vida que tu desejas com confiança. Até já!